Graças a Deus, meus amados. Vamos ouvir esta voz, amém? Nós acabamos de confessar que esta voz é tudo para nós. Então, por favor, acolha de boa vontade a voz do Senhor para nós, através do presbítero irmão Alexandre Capito. Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 27, versículos 50, 51 e 52. Ao Senhor Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Grato a Deus pela oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estarmos falando da palavra que é fiel e verdadeira, da palavra que não volta vazia, mas antes faz o que apraz ao Senhor e prospera no propósito pelo qual ela foi enviada. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe pastor Arthur, pastor José Domingos Bittencourt, os nossos pastores, pela confiabilidade, pastor. Eu carrego comigo, irmãos, um princípio. Há mais de 20 anos servindo ao Senhor, 20 deles ministrando o Evangelho, pastor. E eu guardo comigo que não adianta, às vezes, a gente querer rodar o mundo ministrando a palavra, e às vezes o nosso pastor não confiar o altar para a gente. Então hoje eu estou muito feliz por essa oportunidade e quero aqui compartilhar essa palavra com os irmãos, amém? Todos encontraram um texto, peço a gentileza que redobre a atenção, e está escrito, Mateus 27, 50, 51 e 52. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém. Irmãos, aos domingos nós temos aqui ouvido ministrações que falam a respeito dos milagres de Jesus. E por mais que a gente tente explicar os milagres de Jesus, a gente entende que milagre não se explica. Milagre se vive e o nome do Senhor é glorificado. Haja vista João em seu Evangelho, no capítulo 21, versículo 25, ele encerra dizendo que não haveriam livros ou lugares para que registrasse todos os feitos que Jesus realizara em seu ministério terreno. E aprendo e entendo, diante de um contexto bíblico, que Cristo, mesmo sendo assunto aos céus, Ele continua operando milagres, porque o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, a gente encontra esse registro dos últimos momentos do ministério de Cristo em todos os evangelhos. Haja vista, eu destaco aqui Mateus, pois ele é o único que fala o que acontece após Cristo render o Espírito. E também destaco de João capítulo 19, que ele fala sobre a última expressão de Cristo na cruz. Cristo, ele tinha um propósito, irmãos, que não se limitava àquilo que nós vemos no âmbito terreno.
a maior promessa de Deus que repousa sobre a minha vida e sobre a tua vida, ela não é palpável, ela não é transitória. A maior promessa que Deus ele tem sobre a mim, sobre a tua vida, foi conquistada no Calvário. Por intermédio desse propósito que Cristo ele realiza, aonde Deus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, retrata o amor de Deus para com a minha vida e para com a tua vida, onde Deus ele nos ama de tal forma a ponto de entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós encontramos o maior milagre de Cristo para a minha e para a tua vida, para que não pereça e tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos, porém, pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus, o pecado deixou o homem distante do Senhor, a criatura longe do Criador. Mas Deus ele nos amou de forma tão intensa, irmãos, que ele deu o seu único filho para nos resgatar, para nos redimir e para nos justificar, para que hoje nós estivéssemos aqui com sentimento de gratidão por tudo aquilo que Cristo fez por intermédio da cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Nós vemos aqui, irmãos, no versículo 50 de Mateus, capítulo 27, que Jesus, ele está encerrando o propósito da cruz. E Jesus, ele clamando outra vez com grande voz, ele rende o Espírito. A morte não teve poder suficiente para calar a Cristo. Por isso Cristo, ele rende o seu Espírito. João capítulo 19, ele vai falar sobre a expressão está consumado. Essa expressão que nós conhecemos bem, que dizem ser que o preço foi pago. No grego, tetelestai. Só que essa expressão, pastor Urbanês, ela era usada no Antigo Testamento pelos sacerdotes, quando eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. E quando o sacrifício era perfeito, eles diziam Nishelem, ou seja, o sacrifício foi perfeito. E quando Jesus ele diz está consumado, ele está dizendo na cruz, o sacrifício foi perfeito. A entrega de Cristo em favor da minha vida e da tua vida foi perfeita. E não existe nada capaz de invalidar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não existe principado e potestade que é capaz de invalidar o amor de Deus por intermédio da cruz do Calvário. O sacrifício foi perfeito. Nós aprendemos em Efésios 2 que nós somos salvos pela graça. Graça que é o favor imerecido. Não havia méritos em nós, mas a graça de Deus foi derramada. E por mais que seja pela graça, não foi de graça. O apóstolo Paulo registra 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Foste comprados por bom preço.
Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O texto registra que o Cordeiro comprou para si homens de toda tribo, língua, povo e nação, e deles fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Cristo na cruz, irmãos, pagou um alto preço e nos comprou. E se Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Ele não nos negocia. Ele não abre mão da sua igreja. Ele não abre mão do seu povo. Porque com bom preço e preço de sangue, nós fomos comprados pelo Senhor. No versículo 51, o texto diz que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo, de Deus para os homens. Orlando Boyer diz que existe 3 divisões no templo, no tabernáculo. E aqui nós vemos a divisão do lugar santo para o lugar santíssimo. Lugar santíssimo era onde estava a arca da aliança, e aonde a presença de Deus descia, se manifestava. E o contexto bíblico nos ensina que o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no santíssimo lugar, aonde a glória de Deus se manifestava. Mas o brado na cruz do Calvário, irmãos, aonde o texto diz que toda a terra treme. E quando a terra treme, pastor Arthur, eu vejo o texto de Ageu capítulo 2, versículo 6 se cumprindo. Quando ele diz: mais uma vez farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e virá o desejado das nações. O véu do templo se rasga, abrindo a oportunidade de todos aqueles que creem no seu nome, ter a liberdade de entrar dentro do quarto, fechar a porta do quarto, e orar ao teu Pai que te vê em secreto, te ouve e te responde. Quando o véu do templo se rasga, meu irmão, a gente tem a liberdade de adorar a Deus no santíssimo lugar. Irmão Alexandre, qual que é o santíssimo lugar? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios capítulo 3, vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Quando o véu do templo se rasga, a gente não limita a Deus no espaço físico. A gente entende que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Você é santuário do Altíssimo, meu irmão. Você é morada do Senhor. Você fala com o Senhor te ouve. Você fala com Deus e Deus te escuta. Você entra no teu quarto, como está em Mateus capítulo 6. Ora ao teu Pai em secreto. E a Bíblia diz que o teu Pai te vê no secreto. Ele te ouve no secreto. E Deus, ele te responde. Deus, ele responde oração, irmão. Deus, ele responde o clamor do teu povo. Às vezes não do jeito que a gente quer, mas que Deus, ele fala, ele fala. Mas que Deus, ele responde, ele responde.
E Ele responde para nos trazer direcionamento. Quando o véu do templo se rasga, se fende, Cristo rende o Espírito. O texto vai dizer, irmão, que abriram os sepulcros. Corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E pastor Arthur, eu estudando esse texto, tentando ver explicações, evangelista Walter, científicas. E ninguém chega em um consenso. Só que eu entendi nesse texto, irmãos, que quando Cristo, Ele rende o Espírito, a morte não tem mais poder sobre o homem. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, se não me falha, versículo 50. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Errei o versículo. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não tem poder sobre mim e sobre você. Porque o nosso Deus é o dono da vida, meu irmão. É Ele quem dá a última palavra. Versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui se cumpre Isaías 53. Ele leva sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, e por tuas pisaduras nós fomos sarados. E esse brado da cruz, ele ecoa nos dias de hoje. Esse brado da cruz ainda produz vida, meu irmão. Esse brado da cruz ainda ressuscita. Esse brado da cruz ainda liberta. Aleluia. Esse brado da cruz ainda visita a tua casa, salva a tua família, traz libertação para o filho que está na droga, traz salvação para aquele que está na prostituição. Porque o brado da cruz, irmãos, ele é suficiente para que a gente tenha motivos de sobra para nessa noite levantar as nossas mãos e render glórias ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Às vezes questionamos, Deus mudou. É porque às vezes a gente, pastor José dos Santos, não abre os olhos para ver que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Irmão Alexandre, mas não com tanta intensidade. Irmão, você que pensa, Deus ainda ressuscita, meu. Deus ainda liberta da forma que libertou o gadareno. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não falo aqui porque eu ouvi falar que Deus ressuscita, não. Eu falo aqui porque o brado da cruz me alcançou. Atos capítulo 29, pastor Arthur, registra que em 2017, um menino cheio de saúde, irmão, de um dia para o outro, se encontra na UTI, 2 rins parados, 90% de água nos pulmões, 2 paradas cardíacas, inatividade cerebral, desenganado no hospital Mário Covas, 26 dias em coma, mas o brado de Cristo na cruz do Calvário ainda ecoa nos dias de hoje. E eu estou aqui para lhe dizer, meu irmão, que Cristo ainda ressuscita, que Cristo ainda dá a última palavra, meu irmão,
Enquanto a medicina dizia para os meus pais: desliga o aparelho porque deu a inatividade cerebral, o Espírito Santo de Deus soprou vida. O sacrifício foi perfeito, meu irmão. O sacrifício foi pleno. Então eu não estou falando aqui de algo que eu ouvi falar, mas eu estou dizendo de algo que eu experimentei, meu. E eu digo, pastor Arthur, e faço das palavras do apóstolo Paulo, eu não sei se no corpo, se fora do corpo, mas Deus decidiu me experimentar. E Deus fez isso para mostrar o quê? Que Ele não mudou, que Ele ainda é Deus, que Ele vai além da medicina, meu irmão. Ele vai além do diagnóstico médico. Quando não se tem mais explicações, meu irmão, Deus ele entra, age, o nome dele é glorificado. Hoje eu ouvi o rapaz dizendo que faz hemodiálise, irmão, e eu fiz 30 sessões de hemodiálise, e eu sei o quanto é difícil. Só que um dia, meu irmão, o Espírito de vida soprou sobre mim, e eu tenho os 2 rins, pastor Arthur, completamente saudáveis. Irmão Alexandre explica, não consigo, porque os médicos não conseguiram dar um diagnóstico fechado. Mas milagre, meu irmão, não se explica, milagre se vive. E eu profetizo na autoridade da palavra, que Cristo irá proporcionar milagres na tua vida, na tua casa, na tua parentela, na tua família, e por intermédio destes milagres, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. E eu falo isso para a glória de Deus, irmãos. Porque como diz o salmista no Salmo 116, verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A minha vida é do Senhor, eu sou dele, Ele me comprou, eu pertenço a Ele, eu estou à disposição dEle, meu irmão. Louvado seja Deus. E eu me lembro, pastor Arthur, no processo de hemodiálise, às 2h da manhã, eu fiz uma oração a Deus no leito. Eu estava na UTI, não conseguia me ajoelhar, e eu falei: Senhor, se o Senhor me livrar, eu faço tudo que o Senhor quiser. E às 6h da manhã do mesmo dia, me levaram para fazer hemodiálise no Hospital Mário Covas. E a médica disse: o Alexandre não precisa mais de hemodiálise. Me levaram para fazer ultrassom, meu irmão. Quando eu expliquei para a moça o meu problema, ela disse: não, é impossível. Os seus rins são perfeitos, porque Ele é Deus, irmão, porque Ele é o Senhor. O véu do templo se rasgou, meu irmão. Se é para Jesus, aplauda glorificando. Com a mão você aplaude, com a tua boca você glorifica. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. O sacrifício foi perfeito. O sacrifício foi pleno. Então, quando você vem aqui, meu irmão,
Tenha essa convicção. Saia daqui hoje com a certeza de que a ação na cruz do Calvário, ela tornou você propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. Eu e você, nós somos de Deus, para a glória de Deus, para vivermos para Deus, e sem Deus, meu irmão, nós não somos nada. Esse Cristo continua operando milagres. 14:12 de João: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu, e a fará. Aí a gente olha e fala assim: é impossível. Mas quem disse isso daí, meu irmão? Foi Jesus? Só que a gente limita. Só que se Jesus disse, meu irmão, na autoridade de Cristo, da sua palavra, nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por intermédio da palavra que é fiel e verdadeira, nós ministraremos batismo com o Espírito Santo. E o Senhor batizará. Você crê nisso, meu irmão? Se não é na tua fé, é na minha. Porque eu nasci para crer, meu irmão. E eu creio que Deus que operou milagre na minha vida, Ele vive e reina para todo sempre. E se há algum problema de enfermidade na tua vida, meu irmão, creia que quando a gente ora, quando a gente confia, o Senhor coloca as mãos. E não existe impossíveis para o Senhor. Haja vista, existe uma coisa que é impossível para Deus. E o escritor aos Hebreus diz isso: é impossível Deus mentir. Se é impossível Deus mentir, tudo que Ele diz na palavra é verdade. Porque às vezes nós nos inclinamos diante das adversidades. Porque nós não nos lembramos o que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, que em Cristo, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque se o que Ele disse é verdade, meu irmão, porque eu me entrego na hora da adversidade, porque eu me inclino diante dos meus problemas, quando vem a aflição, eu me esqueço de tudo aquilo que eu ouço de Cristo. É errado isso, irmão Alexandre? Não, faz parte. Olha João Batista, está lá no Jordão batizando, de repente Jesus aparece no cenário, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, todo convicto. Aí ele é preso. Aí ele fala para o seu discípulo: vai lá e pergunta se é ele mesmo. Existem momentos na nossa vida, meu irmão, que as aflições faz a gente se esquecer do Cristo que nós servimos. Mas hoje o Espírito de Deus, Ele ministra ao meu coração, para trazer a conscientização, que o brado na cruz do Calvário foi o suficiente, para nos dar vitória, sobre todas as adversidades que aparecem sobre a mim, sobre a tua vida. A vitória na cruz, jovens, foi o suficiente.
Obreiros, a vitória na cruz foi o suficiente. Músicos, a vitória da cruz foi o suficiente para que mesmo no dia da aflição eu levante e diga: o preço foi pago, o sacrifício foi perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu tenho motivos de sobra, meu irmão, porque hoje eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Eu tenho motivos de sobra porque o Senhor tem me guardado e te guardado. O Senhor tem nos dado livramento, meu irmão. Saia daqui hoje com a convicção de que o Deus que está neste lugar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha, irmão, daquilo que pedimos, pensamos. Encerro dizendo: aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, e não subiu ao coração. Tem ciência disso, meu irmão? Tem ciência do que está escrito em Romanos 8,18? As aflições deste tempo presente. Irmão, olha a convicção de Paulo. Ele diz assim, ó: porque eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ou seja, tudo que você passa hoje que te traz tristeza, te deixa cabisbaixo, não será ou há de ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Porque no dia que a trombeta soar, meu irmão, louvado seja Deus, nós subiremos e encontraremos o Senhor nos ares, e lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento nem dor, porque o sacrifício foi perfeito. Se você puder, glorifique ao Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Irmãos, esse Cristo que nós servimos é perfeito. Aos 15 anos de idade, pastor Arthur, eu tomei a melhor decisão da minha vida, de entregar a minha vida ao Senhor. Pastor Arthur, toda vez que eu vejo o pastor Anderson aqui, ele está mandando eu silenciar. Eu conheci ele, eu tinha 13 anos de idade, e a obra que Deus fez na vida dele é sem comentários, é coisa que só Jesus faz. E esse Cristo me alcançou, e Ele mudou a minha vida. Ele transformou, o evangelista Walter, a minha história. E eu abri meu coração e entreguei a minha vida a Ele. Ele veio, bateu na porta, eu abri e deixei Ele entrar. Irmão Alexandre, os problemas acabaram? Não. Mas esse Cristo me deu força para que os problemas se tornem pequenos diante da grandeza dele. E nessa noite eu tenho a convicção de que Cristo falou com você. Eu tenho a convicção de que Cristo te trouxe nessa noite a este lugar. E você que ouviu esta palavra e quer provar desse Cristo, experimentar desse Cristo, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, e nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor, levante suas mãos, em nome de Jesus. Ou as aflições foram grandes,
e por um momento você desistiu das promessas de Deus, mas nessa noite quer retornar a viver aquilo que Deus tem preparado. Há alguém aqui nessa condição que quer retornar ao Senhor, ou entregar a sua vida e ter Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Alguém? Louvado seja Deus. Se não há, que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, e que você saia daqui hoje com a certeza que a vitória é certa, no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A igreja se coloca em pé, por favor. Amados, nós vamos fazer uma oração pelos enfermos. Eu vou chamar o Alexandre Capito, os pastores aqui. Desçam ali à frente, nós vamos ungir com óleo os irmãos que necessitarem. Alexandre, você vai conduzir a oração. Pastor Vanessa, pastor Evolino, vem cá. Walter, pastor Jurandir, vem aqui à frente. Pastor Pedrinho, vem aqui à frente. Pastor Anderson, vem aqui à frente. Faça aqui um corredor e nós vamos orar pelos irmãos que necessitarem de oração neste instante. E os obreiros do Senhor vão estar orando neste momento e ungindo a todos que necessitarem. Os irmãos que quiserem a oração, desçam aqui pelo corredor central. Neste mês nós não tivemos a santa convocação, mas nesta hora nós vamos orar pelos irmãos necessitados, enfermos. O pastor Alexandre vai fazer a oração. Enquanto vocês estiverem orando, o pastor orando e os obreiros ungindo, nós vamos adorar ao Senhor com este louvor. Ele é Deus. Os irmãos que precisarem de oração, desçam o corredor e a unção com óleo. E os irmãos saiam pela lateral. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, aleluia. na Tua presença, Senhor, nós acreditamos que o Senhor é o Deus que cura. Minha fé, o Senhor é o Deus que pode, Senhor, realizar milagres. O Senhor, Pai, na Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo Deus, Senhor. E sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão recebendo a oração, e aqueles também que não estão aqui, Senhor, recebendo, aqueles que estão em casa, no leito, que o Senhor, meu Deus, ministre a cura, que o Senhor liberte. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados, Senhor, na autoridade do Teu nome, na autoridade da Tua palavra. Senhor, toca na vida do Teu povo, Senhor. Toca, meu Deus, na vida dos Teus filhos, Senhor, cura. Senhor, opera um milagre, Senhor. Opera, Deus, o sobrenatural na vida dos meus irmãos, na minha vida, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Que haja, Senhor, cura, que haja milagre, Senhor, da Tua parte. Senhor, que haja o toque do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Que haja, Senhor, manifestação da Tua glória. Senhor, que haja testemunho da Tua grandeza. Que haja testemunho de que o Senhor faz, ó Pai. De que o Senhor é o Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, Senhor. No nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, nós acreditamos nos Teus feitos. Nós acreditamos, Senhor, que Tu és o Deus de milagre. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus que dá a última palavra. Senhor, aonde há uma enfermidade, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, que caia por terra, Deus. Senhor, que haja cura nessa noite, Senhor.
Que haja milagre no meio da tua igreja, Deus. Que haja cura no físico, na alma, Senhor. Senhor, cura, Senhor, da depressão, da crise de ansiedade, Senhor. Cura, Deus, do câncer. Deus, cura, Senhor, das limitações. No nome de Jesus Cristo, nós como igreja ministramos a vitória que é certa, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo nós cremos no brado da cruz do Calvário, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amados. Jesus é tão tremendo que até na hora que Ele morre, Ele faz milagre. 27:52 diz que na hora que Ele morreu, santos ressuscitaram. Ei, Jesus poderoso é esse. Só que o 53 diz que eles só saíram dos seus sepulcros quando Jesus ressuscitou. Ou seja, 36 horas depois. Agora não me pergunte como é que eles ficaram ali. Eu só sei que o texto diz que depois da ressurreição de Jesus, aqueles santos que ressuscitaram na hora de sua morte, apareceram na cidade. Jesus é maravilhoso, Ele é o mesmo, Ele é fiel. Por isso que a gente declara: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Declare: dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja um louvor. Minha fé, toda a igreja, vamos lá. Minha fé está firmada. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, aleluia. Louvado seja o Senhor, amados. O brado da cruz é a garantia da nossa vida eterna. Mesmo que você padeça
ou tombe nesta terra por alguma enfermidade, Jesus te curou para sempre. A salvação, a vida eterna te garantiu que naquele dia do seu retorno, todos nós receberemos um corpo de glória semelhante ao dele. Você e eu, nós conhecemos sim pessoas, irmãos nossos na fé, que dormiram batalhando com enfermidades, seus corpos foram surrados por dores e aflições, mas todos eles tinham o selo para o dia da redenção. E o que importa não é o olhar dos homens, mas é o olhar de Deus. Não é como eu vejo e você vê, mas como Deus vê a gente nesta dimensão terrena. E nós sabemos que estamos guardados pelo poder de Deus e há uma herança reservada na glória para nós. Nós somos dele. Romanos 14, 7. Se vivemos para o Senhor, vivemos. E o 8. Se morremos, para o Senhor morremos. Somos do Senhor. Louvado seja o seu nome para todos sempre. Louvado seja Deus por esta palavra. Aplaudam a Jesus pela vida do irmão Alexandre Capito. Deus abençoe. Obrigado, companheiro, por nos trazer a lembrança, a centralidade do Evangelho. É a cruz de Cristo que opera na nossa vida. Quero agradecer aos nossos queridos visitantes, convidados. Lucimara e Jean, onde estão? Façam assim. Deus abençoe. Muito obrigado. Anderson, Fabiana, Maria Helena e Maia, onde estão? Lá atrás. Deus abençoe. Família. Maria e José, onde estão os amigos vizinhos do pastor Venâncio? Cadê vocês? Façam assim. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. A exemplo destes visitantes, os demais sintam-se sempre bem e sejam sempre bem-vindos entre nós. Aqui é o lugar de casa do Senhor, casa da palavra, casa de oração. Vamos aplaudir Jesus pelos visitantes, igreja. Os nossos irmãos mais próximos, deem um abraço e um cheiro aí nos nossos visitantes, por favor. Glória a Deus, muito obrigado. Nós vamos encerrar. Olha, lá na saída, meu amigo pastor Misael trouxe uma farofa do céu, viu? Isso aqui é uma farofa abençoada. Ó, Edinaldo, ó, quem comeu sabe. É top ou não? Então já tem uma propaganda aqui, tem a minha também. Se ele não me der uma, nós vamos conversar, viu? É muito boa, é muito boa. Então tá lá na saída. Conheço o pastor Misael, olha, há muitos anos. Meu pai ainda há muito mais tempo do que eu. O servo de Deus está ali à disposição, os irmãos que quiserem prestigiar. Tem a cantina. Em outubro, tem o Outubro Rosa, não sei que dia que é, Raquel, que dia que é? 19? 19 de outubro vai ter o Outubro Rosa, e os homens já se preparem para o Novembro Azul, tá bom? Tá bom? Nós vamos conversar com os varões, tá certo? Mas olha, o Outubro Rosa vai ter um trabalho especial com as irmãs, no dia 19, vai ter o bazar, vai ter também o bazar ou não? Vai, sim, ó, então tá aí. Todo o trabalho a partir das 15 horas, vai ter um trabalho lindo para as mulheres. Nós queremos louvar a Deus pelo trabalho das mulheres que clamam e vamos em frente servindo a Jesus. Os varões também vão estar aí, juntos, os varões da fé, e vamos avançando no nome precioso de Jesus. Os recados já foram dados. Por favor, amado, nesta semana, nós sempre tivemos um bom costume, sempre na semana da ceia, de termos um tempo de consagração e jejum. Faça isso. Nós vamos ter a consagração dos jovens no sábado de manhã, mas durante a semana se aproxime de Deus em oração, jejum e consagração, e o Senhor vai visitar o seu jardim aqui no próximo sábado, na ceia do Senhor, tá bom? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Por especial gentileza, procure a pessoa mais linda, a imagem de Deus que tiver do teu lado, e deseja a ele e a ela uma boa semana. Vamos para os nossos lares debaixo desta palavra. O brado da cruz prevalecerá na nossa vida. Desejamos então a todos uma excelente semana. Vamos impetrar a bênção apostólica. Estenda as suas mãos como sinal de receber.
a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, estejam sobre todos aqueles que querem ser como Jesus e obedecem o sacrifício da cruz, não somente hoje, mas para todo o sempre. E todos os salvos, digamos: amém. Terminado em nome de Jesus. Boa noite a todos, amados.